Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 27 anos quando me mudei para aquele minúsculo apartamento, uma verdadeira caixa de sapatos, acima de um restaurante antigo em Atlanta. O aluguel era suspeitosamente barato e o senhorio fez todo o discurso de venda sobre o charme histórico. O que ele realmente queria dizer era que o lugar cheirava a óleo de fritura, não importava quantas velas eu acendesse. E cada superfície rangia, como se estivesse presa com fita adesiva. Naquela época, eu trabalhava como barman e mal conseguia me sustentar. E quando você vive de gorjeta em gorjeta, não discute com um aluguel de $500 por mês. Eu terminava meus turnos às 2 da manhã, pegava um hambúrguer que sobrava no caminho para casa e me arrastava pela escada estreita que levava para o apartamento. Tirava os sapatos, abria uma cerveja e colocava qualquer besteira na TV até conseguir dormir. As paredes tremiam quando os trens de carga passavam e o chão vibrava quando caminhões acertavam os buracos na rua. Eu me acostumei com o barulho. Então, quando ouvi o primeiro arranhar, não dei importância. Devia ser rato. O prédio era velho e o restaurante de baixo estava fechado havia anos. Deus sabe o que vivia dentro daquelas paredes. O som parecia de garras arrastando sobre as tábuas do assoalho, ou talvez algo roendo. No dia seguinte, ri sobre isso com um colega de trabalho. Acho que ganhei novos colegas de quarto, disse. Mas o barulho continuava. Todas as noites, quase no mesmo horário. Arranhar, arrastar e silêncio. Uma vez, juro que ouvi o som de um isqueiro sendo aceso. Uma semana depois de outro turno, desabei no sofá, abri uma cerveja e coloquei meu prato de batatas fritas sobre a mesa. Então ouvi de novo, bem debaixo de onde eu estava sentado. Bati o pé no chão como um idiota, tentando espantar o que quer que fosse. O som parou. Achei que tinha funcionado, até ir à cozinha pegar ketchup e perceber que uma das tábuas perto da geladeira estava levemente levantada, como se alguém tivesse forçado e recolocado no lugar. Me agachei, passei a mão sobre a madeira e senti marcas recentes de raspagem na borda. O pó era limpo demais para ser antigo. Naquela noite, cada vez que um caminhão passava lá fora, eu achava que algo se movia debaixo de mim. No dia seguinte, a curiosidade me corroeu o dia inteiro. E ao anoitecer eu não aguentei mais. Precisava ver com meus próprios olhos. Enfiei uma chave de fenda sobre a tábua solta e a levantei. Não encontrei fezes de rato nem fios antigos. O que havia lá eram bitucas de cigarro. Bitucas novas. Algumas migalhas pareciam de pão ou bolacha. Alguém tinha estado debaixo do meu maldito chão, fumando e comendo. E caso esteja se perguntando, eu também fumo, então não percebi o cheiro por causa dos meus próprios cigarros. Meu estômago revirou quando notei que as bitucas ainda estavam amareladas, como se tivessem sido deixadas há pouco tempo. Quando olhei mais de perto, vi uma luz. Era a cozinha do restaurante, que deveria estar escura, trancada, abandonada. Mas eu podia ver um brilho suave refletindo nos metais, como se alguém estivesse andando por lá com uma lanterna. Bati a tábua de volta no lugar, empurrei a geladeira por cima e fiquei sentado ali com o celular na mão por uns 20 minutos, tentando decidir o que fazer. No dia seguinte, perguntei ao senhorio se alguém tinha permissão para entrar no restaurante. Ele disse: "É que nada, o lugar está fechado. Deve ser sua imaginação, ratos roem fios, luz pisca. Você sabe como é." E sorriu como se eu tivesse contado uma piada. Mas eu sabia que não estava imaginando. Naquela noite, quando cheguei em casa,
percebi que mais 2 tábuas pareciam ter sido levantadas e recolocadas. Foi então que eu comecei a notar pequenas coisas fora do lugar no apartamento. Um garfo faltando, meu isqueiro movido do balcão para o parapeito da janela. Nada roubado, nada grande. Só o suficiente para me fazer entender que alguém tinha estado ali enquanto eu estava fora. Decidi que precisava de provas. Comprei uma câmera barata com sensor de movimento pela internet, a pilha, e a posicionei voltada para o vão no chão, perto da geladeira. Na primeira noite, nada, além de estática. Na segunda, o sensor foi acionado às 2h24. De manhã, assisti ao arquivo, com o coração acelerado, mas o vídeo mostrava apenas um som baixo de arranhar e depois nada. Na terceira noite, enfim, sucesso. O vídeo mostrava a cozinha, escura e granulada, e uma figura andando em círculos, devagar, de cabeça baixa, mãos nos bolsos, como se estivesse caminhando em uma pista. Meu estômago virou quando dei zoom. Fiquei olhando aquilo por 1 hora, torcendo para estar errado. Mas não era um simples invasor. Aquela pessoa tinha estado no meu apartamento, mexendo nas minhas coisas. Naquela noite, estacionei minha caminhonete no beco lateral, de frente para a porta do restaurante. Por volta das 2 da manhã, vi o brilho de novo pela janela da cozinha. Peguei minha lanterna e fui até a porta lateral. O cadeado ainda estava no trinco, mas pendurado, sem estar trancado. Empurrei a porta e entrei na cozinha. Então, senti uma respiração atrás de mim, bem atrás. Ou talvez fosse o vento passando pelas frestas do ar-condicionado. Girei rápido, a lanterna tremendo na mão. Nada. E então veio o baque. Uma porta mais ao fundo bateu com força. Passos pesados ecoaram pelo corredor. E depois silêncio. Eu corri. A polícia chegou 20 minutos depois. Vasculharam o lugar e encontraram embalagens de doces, mais bitucas, uma pilha de latas num canto. Provavelmente invasores. Pode ser qualquer um, disseram. Mostrei o vídeo da câmera. Um dos oficiais franziu a testa. Parece um invasor, sim. Provavelmente alguém sem teto. Vamos ficar de olho. E foi só isso. Nenhum retorno, nenhuma prisão. Mudei-me 1 semana depois, deixando metade das minhas coisas para trás. Não conseguia suportar a ideia de alguém andando debaixo de mim, ouvindo meus passos, minha respiração, meu sono. Até hoje, não alugo nada que fique acima de um comércio. Não confio. Já vi o que vive nas rachaduras. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu morava em Buffalo, enfrentando o 2º ano da faculdade de enfermagem. Meu apartamento era um daqueles lugares que você aceita porque é barato e perto do campus, não porque gosta dele. Era uma casa velha e fria, dividida em 3 unidades. A minha ficava no 2º andar. Um quarto, um radiador que rangia, portas que gemiam e espaço suficiente apenas para empilhar livros e anotações em todas as superfícies. Você não prosperava ali, apenas se adaptava. Um hábito de cada vez. Todas as noites eu pegava uma bebida energética da geladeira, abria o laptop na mesa da cozinha e ficava acordado até tarde demais, destacando trechos dos meus resumos até que as palavras começassem a se misturar. O brilho da tela era geralmente a única luz do apartamento depois da meia-noite. O radiador chiava, o vento batia nas janelas e o zumbido da geladeira me lembrava que eu não estava completamente sozinha no silêncio. Nunca fui o tipo de pessoa que se assusta fácil. A faculdade de enfermagem já tinha fritado meus nervos. Na maioria das noites eu estava cansada demais para me importar com barulhos. Mas certa noite, o ventilador do sótão ligou. Era pouco depois das 3 da manhã. Lembro disso porque eu tinha prometido parar de estudar à meia-noite e, como sempre, ignorei minha própria promessa. Estava curvada sobre as anotações de farmacologia quando ouvi o som vindo de cima. O problema é que o ventilador do sótão era antigo, um daqueles modelos barulhentos, presos ao telhado.
E a única forma de ligá-lo era por um interruptor no meu quarto. No meu quarto, atrás de uma porta trancada. Fiquei parada, escutando, achando que estava imaginando. Então, de repente, ele desligou. Silêncio total outra vez. Rim sozinha. Ótimo. Agora até a fiação tá assombrada. Casas velhas fazem coisas estranhas. Repeti isso pra mim umas 3 vezes antes de finalmente ir dormir. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Mais ou menos no mesmo horário. Eu estava rolando a tela do laptop quando ouvi o ventilador ganhando vida acima de mim, vibrando levemente através das vigas do teto. Dessa vez fui até o quarto. O interruptor ainda estava para baixo, desligado. Levantei e abaixei a chave só para ter certeza. O som continuava. Fiquei parada ali, encarando o teto, segurando o celular como se isso fosse ajudar. Depois de alguns minutos, o barulho diminuiu até parar. Quase não dormi naquela noite. Alguns dias depois, eu estava levando o lixo para fora, quando meu vizinho de baixo, um senhor chamado Martin, perguntou: "Ei, seu colega de quarto ainda anda com aqueles trenzinhos lá em cima?" Olhei para ele confusa. "O quê?" "Os trens de brinquedo. Às vezes ouço o barulhinho elétrico, tipo clac-clac, como trilhos." Fiquei parado olhando. "Eu não tenho colega de quarto." Ele pareceu sem graça. Murmurou algo sobre essas casas antigas que espalham o som de um jeito estranho e voltou para dentro. A questão é que ele não estava completamente errado. Na noite anterior, eu também tinha ouvido um leve clac-clac lá em cima, junto do som do ventilador. Achei que fossem canos ou ratos, mas ouvir o descrever exatamente o mesmo som me deixou gelada. Tentei racionalizar. Talvez o proprietário tivesse ligado o ventilador errado. Talvez o interruptor não funcionasse direito. Ou talvez Martin tivesse confundindo o barulho das minhas teclas com trens de brinquedo. Naquela noite, empilhei meus livros mais pesados sobre a tampa do sótão. Era uma besteira, eu sabia, mas me fazia sentir que havia uma barreira entre mim e o que quer que fosse lá em cima. Já era quase época de provas finais. E eu estava acordada novamente depois da meia-noite. O apartamento estava quieto. Quieto demais. O único som era o das teclas do meu teclado. De repente, o ventilador do sótão ligou. Mas não era só o zumbido desta vez. Logo veio também o clac-clac, com um ritmo certo, como rodas correndo sobre trilhos. Congelei. A primeira coisa que me veio à cabeça não foi fantasma, foi: tem alguém lá em cima. Alguém estava ali havia dias. Liguei para o proprietário. Era tarde, mas ele atendeu sonolento. Falei direto: "Acha que tem alguém no sótão?" Ele riu. "Impossível. Aquele sótão tá lacrado. Eu tenho a única chave." "Então explica o ventilador", retruquei. Silêncio. Depois ele suspirou e disse que viria de manhã. Apareceu com um molho de chaves e uma lanterna. Fiquei atrás enquanto ele abria a tampa. Um sopro de ar quente abafado escapou junto com um cheiro de comida queimada. Ele subiu primeiro e logo xingou. Jesus! Subi só o bastante para olhar por cima da borda. Lá em cima havia um colchão fino encostado nas vigas, um cobertor, uma chapa elétrica ainda plugada numa extensão e ao lado uma pequena caixa de plástico cheia de peças de trenzinho, rodas, trilhos, fios. Quem quer que estivesse lá tinha ido embora. O proprietário murmurou algo sobre invasores. Disse que talvez alguém tivesse entrado meses antes, sem ele perceber. A polícia veio, deu uma olhada e concluiu: provavelmente um andarilho. Já se foi. Já se foi
Como se isso me tranquilizasse. O ventilador nunca mais ligou, mas o som dele continuava na minha cabeça, junto com aquele claque-claque rodando acima de mim. Os livros permaneceram empilhados sobre o alçapão até o dia em que meu contrato acabou. Depois disso, comecei a estudar na biblioteca. E até hoje, anos depois, sempre que ouço um ventilador ligar de repente, meu corpo inteiro se contrai. Sempre trabalhei melhor à noite. A maioria das pessoas odeia as horas silenciosas, quando o resto da cidade está dormindo. Mas para mim, é quando minha mente fica mais clara. Sou redator freelancer na área de tecnologia, então minha casa em Phoenix funciona também como meu escritório. Quando o sol se põe, o ar do deserto esfria só o suficiente para deixar o ar-condicionado suportável. E eu me sento à minha mesa com nada além dos meus eletrônicos como companhia. Meu sistema de casa inteligente fazia parte do trabalho e também do meu estilo de vida. Eu testava aplicativos, escrevia análises, explicava como se manter seguro online. Ironicamente, achava que era mais cuidadoso do que a maioria. Foi por isso que a primeira notificação no meu celular naquela noite me pegou tão de surpresa. Sua fechadura foi redefinida para as configurações de fábrica. No início, achei que fosse um bug. Fechaduras inteligentes não são perfeitas, e eu mesmo já tinha escrito artigos sobre falhas que assustavam donos à toa. Mas aí notei o horário. A redefinição tinha acontecido alguns segundos antes do aviso chegar. Eu não tinha tocado na fechadura, nem sequer tinha levantado da mesa. Abri o registro do dispositivo, esperando ver um erro de sistema ou talvez uma falha de conexão. Mas lá estava, claro como o dia. Uma tentativa de login feita de um endereço IP a menos de 100 metros da minha casa. Lembro de encarar aquele número tentando achar outra explicação. 100 metros. Não era alguém na Rússia, nem um robô anônimo testando senhas aleatórias. Era alguém aqui perto, provavelmente na minha rua. Fui direto até a porta e chequei o trinco manualmente, mesmo com o aplicativo dizendo que a fechadura tinha sido reiniciada. Minhas mãos pairavam sobre o metal e, pela primeira vez, me perguntei se alguém estava do outro lado, escutando. Passei a hora seguinte tentando me convencer de que era só um erro do sistema. Até escrevi meio parágrafo sobre isso nas minhas anotações. Talvez rendesse um artigo depois. Mas não conseguia focar em mais nada. Cada ação da casa parecia amplificado. O compressor do ar-condicionado ligando, o zumbido do roteador, o estalo da tela do monitor quando diminuía o brilho. Então veio a vibração. Sutil, quase imperceptível. Como quando um caminhão pesado passa na rua. Mas não era a casa, era a porta da frente. Sem me mover, quase sem respirar, esperei. O som não era imaginação. Um leve tremor, como se alguém testasse a maçaneta do lado de fora. O pior era o quão delicado era o som, como se a pessoa não quisesse que eu percebesse. Peguei o celular e liguei para o suporte técnico da fechadura inteligente. Enquanto explicava o que estava acontecendo à atendente do outro lado, mantive os olhos fixos na porta. A vibração veio de novo, só uma vez, mas eu juro que senti o tremor atravessar o piso. A atendente pediu que eu verificasse os registros do dispositivo mais uma vez. E foi quando vi. Havia outra tentativa de acesso feita 1 minuto antes. Isso significa que alguém está tentando acessar o sistema fisicamente, disse ela com a voz cautelosa. Dava para ouvir ela digitando rápido. Aquilo foi tudo que eu precisava ouvir. Desliguei e liguei para a polícia. Quando os oficiais chegaram, o som já tinha parado. Eles vasculharam o exterior da casa com lanternas, checaram a porta, olharam o quintal. Nada. Disseram que provavelmente era uma tentativa de invasão digital. E quanto à vibração que eu ouvi, um deles perguntou: "Tem certeza de que não era só o vento?" Mas não era. Eu sabia o que tinha ouvido.
Na manhã seguinte, caminhei pelo quintal, examinando tudo. Foi aí que encontrei pegadas de botas na poeira, perto dos degraus da varanda. O solo do deserto não costuma segurar marcas, mas aquelas estavam nítidas o bastante para mostrar que eram recentes. Alguém tinha estado ali. Chamei a polícia de novo. Eles anotaram o caso, mas deu para ver que não levaram muito a sério. Pode ter sido o entregador, disse um, ou moleques da vizinhança. Mas eu sabia melhor. Quem quer que fosse, tinha ficado ali tempo suficiente para tentar invadir o sistema da fechadura. Nas semanas seguintes, não consegui mais relaxar. Sentia que estava sendo observado. Afastei a mesa da janela da frente, instalei cortina blackout na sala e comecei a trabalhar em cafeterias só para me sentir cercado de gente. Amigos disseram que eu estava exagerando, que era só um defeito de software. Mas eles não ouviram a porta vibrar. Eles não viram as pegadas. Eles não leram o registro mostrando uma tentativa de login vinda da mesma rua onde eu moro. Ainda moro nessa casa, mas nunca mais confiei nela da mesma forma. Troquei a fechadura inteligente por uma tranca comum, de chave, com parafusos longos na placa de encaixe. E até hoje, toda vez que meu celular vibra à noite, meu estômago se contrai antes mesmo de eu olhar a tela. Porque se alguém teve coragem de ficar parado do lado de fora, escutando meus passos dentro da minha própria casa, então essa pessoa já sabia muito mais sobre mim do que eu jamais quis que soubesse. Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. Recém-formado na faculdade, tentando entender a vida adulta, o móvel do IKEA de cada vez. Era outubro de 2020, bem no meio daquele mundo meio trancado pela pandemia, em que ninguém sabia ao certo se deveria estar trabalhando de casa ou arriscando a saúde só para comprar mantimentos. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa alugada em Ashfield, na Carolina do Norte. Não era grande coisa, mas depois de anos dividindo apartamento, eu queria 4 paredes que fossem só minhas. O lugar era pequeno, com pisos de madeira que rangiam e tinta descascando na varanda, mas tinha personalidade. E o mais importante, era barato. As caixas ainda estavam empilhadas na sala, meio desempacotadas. A estrutura da cama nem tinha sido montada ainda. Eu estava dormindo num colchão no chão. Eu gostava do silêncio. À noite, os únicos sons eram os grilos nas ervas daninhas do quintal e, de vez em quando, um carro passando pela estrada principal. A primeira coisa estranha aconteceu cerca de 1 semana depois da mudança. Eu tinha acabado de devorar uma comida para a viagem, rolando o feed no celular, quando ouvi uma batida na porta. Já estava escuro, então hesitei antes de atender. Quando finalmente abri uma fresta, havia uma mulher parada na varanda. Talvez uns 40 e poucos anos, cabelo na altura dos ombros preso atrás da orelha. Ela sorriu de um jeito casual demais que me deixou desconfortável, na hora. "Oi", ela disse. "Eu morava aqui antes. Será que eu posso entrar para dar uma olhada?" O jeito como ela perguntou foi estranho, como se já esperasse que eu fosse dizer sim. Eu ri, nervoso, tentando parecer tranquilo. "Ah, desculpa, eu acabei de me mudar. A casa tá uma bagunça agora." Ela me encarou por um tempo, que pareceu longo demais, como se estivesse me analisando. Depois deu de ombros. Sem problema. Só achei que queria ver o que mudou. E saiu andando, sem dizer mais nada. Não foi até um carro. Só virou a esquina e desapareceu. Fiquei parado ali por um tempo confuso. As pessoas podem até ficar nostálgicas com antigas casas, tudo bem, mas quem bate na porta de um estranho à noite pedindo para entrar? Tentei ignorar, mas aquilo ficou na minha cabeça. Aquela noite, conferi se o trinco da porta estava bem trancado antes de ir dormir. A segunda coisa estranha aconteceu na noite seguinte.
Eu estava escovando os dentes quando achei que ouvi um barulho vindo de cima, só um rangido suave. Como um passo sobre madeira, me lembrei que a casa era velha. Cada rajada de vento fazia alguma coisa estalar. Mas então me dei conta de que eu não tinha andar de cima. Tecnicamente havia um sótão, mas era apenas um espaço de armazenamento bem pequeno, impossível de viver ali. A entrada do sótão ficava no teto do corredor, fechada com uma cordinha dura de puxar. Eu nunca nem tinha aberto aquilo. Fiquei paralisado, escova na boca, ouvindo. Outro barulho leve, depois silêncio. Meu corpo ficou tenso, instintivamente, mas me convenci de que devia ser um guaxinim ou esquilo fazendo ninho. Asheville tem muitos desses. Ainda assim, mal dormi aquela noite. Cada vez que o ar-condicionado ligava, eu achava ouvir algo se movendo acima de mim. Na manhã seguinte, liguei para o proprietário. Ele parecia irritado. Essa casa ficou vazia por meses antes de você. Você tem alguma coisa lá em cima, deve ser bicho. Vou mandar um controle de praga semana que vem. Não mencionei a mulher da porta. Nos dias seguintes, a vida seguiu. Café solúvel barato de manhã, longas horas de trabalho remoto, desfazendo caixas aos poucos. Mas a sensação de que eu não estava realmente sozinho nunca me deixou. A mulher voltou no dia seguinte, agora em plena luz do dia, bateu na porta com aquele mesmo sorriso calmo. Desculpa incomodar aquela noite, disse. Só vivi aqui por muito tempo. Tenho boas lembranças. Achei que podia passar de novo. Sem perceber, parei de respirar. Desculpa, tô ocupado agora. Menti. Ela olhou por cima do meu ombro, para dentro da casa, como se estivesse examinando as caixas, vendo que eu já tinha desempacotado. Depois sorriu de novo e foi embora. Naquela noite, os passos voltaram, desta vez mais altos. Alguém estava andando lá em cima, isso era certo. Liguei para o 911, sussurrando ao telefone. Tem alguém no meu sótão? Eles revistaram o sótão minuciosamente. O que encontraram me deu enjoo. Roupa de cama entre as vigas, embalagens de comida, até um galão de água pela metade e uma blusa feminina. Alguém, provavelmente uma mulher, estava morando lá em cima. Não pegaram ninguém naquela noite. Quem quer que fosse deve ter escapado quando me ouviu ligar. Os policiais disseram que provavelmente era uma pessoa em situação de rua que encontrou uma entrada antes de eu me mudar. Sugeriram trocar as fechaduras, instalar a iluminação melhor e foram embora. Mas eu não consegui ficar. Cada rangido da casa me deixava em alerta. Joguei o que deu no carro e fui dormir no sofá de um amigo, até conseguir quebrar o contrato de aluguel. Antes de ir embora de vez, troquei todas as fechaduras por conta própria, cada uma delas. Até hoje, não consigo me mudar para um lugar novo sem trocar todas as fechaduras antes da primeira noite. Se essas histórias te fizeram perceber o verdadeiro terror é se sentir inseguro na própria casa, deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos sustos e me conta nos comentários o que você teria feito. E se você acha que o interior é mais seguro que os subúrbios, você vai mudar de ideia. Clique agora para assistir a 4 histórias assustadoras que se passam em fazendas, porque espaço aberto nem sempre significa liberdade. Às vezes, significa que ninguém vai te ouvir gritar. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e te vejo no próximo pesadelo. As manhãs na minha casa funcionam no modo automático. Café, tigelas de cereal alinhadas, o som das colheres batendo, as crianças se arrastando ainda meio adormecidas. Ellie, de 8 anos, e Nora, de 5, já sabem como é a rotina.
Dias de semana não são para desenhos. Só cereal, escovar os dentes e sair pela porta. Alugamos uma casa térrea, antiga, daquelas que você se convence de que tem caráter. Um banheiro, sem garagem, mas com um quintal que pega sol suficiente para cultivar tomates e uma cerca alta o bastante para manter as crianças ao alcance dos meus olhos. Minha senhoria, Denise, mora em Anchenet e manda mensagens cheias de pontos de exclamação. Que bom que vocês se mudaram, Tibli. Vocês vão adorar o bairro. Ela me deu uma pasta no dia da mudança, com manuais dos eletrodomésticos, e um bilhete dizendo que a antiga inquilina, Sharon, havia deixado tudo limpo. Era tudo que eu sabia sobre o passado da casa. Depois de um mês, ela finalmente começou a parecer nossa. Sapatos junto à porta, desenhos de giz de cera na geladeira, a cama do cachorro embaixo da janela. Você só aprende os hábitos de uma casa vivendo nela. Como a porta da frente emperra quando chove, qual armário range, o jeito que o ar-condicionado tosse antes de funcionar. Pequenas coisas que você para de notar quando já se sente em casa. Até que uma manhã, algo pareceu errado. Eu estava esquentando a chaleira quando olhei para o corredor. De início não entendi o que havia de estranho. Então vi 3 pegadas enlameadas, levando do canto do corredor até a porta do quarto das crianças. Pegadas grandes, de calçado, do calcanhar até os dedos, com a marca nítida da sola. Não era sujeira de criança correndo. Não era o rastro do cachorro. Eram passos clínicos, cuidadosos. Meus filhos já estavam à mesa, de meias. O cachorro não tinha saído da cama. As portas estavam trancadas. Mesmo assim, alguém havia caminhado pelo corredor e parado diante do quarto deles. Não falei nada, apenas sorri e disse: "Sapatos, vamos logo." No caminho da escola, fiz conversa sobre música enquanto minha mente repetia aquelas imagens. Quem quer que tivesse deixado aquelas marcas tinha entrado poucos minutos depois de pisar na terra molhada. Quando cheguei em casa, fotografei as pegadas e mandei uma mensagem para Denise. "Oi, coisa estranha. Encontrei marcas de lama no corredor. As crianças estavam dormindo. Portas trancadas. Já teve algum problema aí?" Ela respondeu rápido: "Ai, meu Deus, talvez algum entregador tenha passado por aí." O que, claro, não fazia sentido. Eu limpei as marcas do chão, mas não conseguia apagar o fato de que não havia marcas de saída. Quem quer que estivesse ali ou limpou os sapatos ou saiu por outro caminho. Durante uma semana, nada aconteceu. Quase me convenci de que tinha exagerado, até que veio a batida na porta. Era fim da manhã. Um homem estava na varanda. Devia ter uns 50 e poucos anos, boné baixo, camiseta desbotada. Sorriu, como quem vai pedir informação. Oi, a Sharon tá? Respondi que não havia ninguém com esse nome. Tem certeza? Insistiu. A gente se conhecia. Eu costumava ficar aqui de vez em quando. Não abri a porta. A Sharon se mudou, disse apenas. Ele me dá um sorriso, frio, de um jeito difícil de explicar. Que pena. Mas não foi embora. Ficou ali, olhando para a entrada da garagem, tocando o corrimão da varanda, depois andando devagar para o lado da casa, como se estivesse medindo o terreno. Fechei a porta e tranquei. Mesmo assim, não me senti segura. Minutos depois, pela janela da cozinha, vi ele perto do portão do quintal. Testou o trinco, como se fosse dele. Depois olhou a caixa do medidor de luz antes de finalmente ir embora. Liguei para a polícia, no número de emergência não urgente. Um policial veio,
Ouviu o meu relato e caminhou comigo pelo quintal. Ao chegar perto da caixa do medidor, ele enfiou a mão sobre a borda e puxou uma pequena chave reserva, velha e enferrujada. "Você não sabia que isso estava aqui?" perguntou. Balancei a cabeça. "Deve ter sido deixada pelos antigos inquilinos. Ou alguém sabia que estava aqui." Aquele frio no estômago veio rápido. O homem tinha ido direto ao lugar onde a chave estava escondida. Naquela noite, conferi todas as fechaduras 2 vezes. Levei a cama do cachorro para o corredor e deixei um taco de beisebol ao lado da minha cama. Mas mesmo assim não conseguia parar de olhar para o corredor, exatamente onde aquelas pegadas tinham aparecido. 3 noites depois, a campainha tocou às 3:30 da manhã. Eu não atendi. Silêncio total. O tipo de silêncio que faz você prender a respiração para ouvir melhor. Uma semana depois, o mesmo homem voltou, agora em plena luz do dia. Mesmo boné, mesma camisa. "Diz pra Sharon que eu passei aqui", falou, encostando o rosto perto da porta. E sorriu. Chamei a polícia de novo. O policial deu de ombros. "Vamos dar uma olhada pelo bairro, mas não podemos deixar uma viatura fixa." Denise mandou trocar todas as fechaduras naquele mesmo dia, jurando que não fazia ideia da existência da chave. Precisava de uma pausa. Mandei as crianças ficarem o fim de semana com o pai e fui para a casa da minha irmã. Mas quando voltei, percebi que o ritmo da casa nunca mais seria o mesmo. Meses depois, o vi no supermercado, 2 prateleiras adiante, lendo o verso de uma caixa de cereal. Ele não olhou para mim, mas eu senti. Deixou a caixa no lugar e saiu sem comprar nada. Nunca mais voltou. Ou talvez tenha voltado e as câmeras o assustaram. Mas eu sei de uma coisa. A parte mais assustadora não foram as pegadas, nem a batida na porta. Foi perceber que a casa tinha um segredo que eu nunca soube perguntar. Uma chave escondida sob o medidor. Um detalhe passado de inquilino para inquilino. Um detalhe que aquele homem já conhecia.